Palavra de vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok, nós ouvimos uma canção muito bonita, agora cantada por Saul Gutman, que fala sobre o perdão de Deus. E essa canção que foi cantada pelo Saul, que você ouviu, e sem dúvida alguma uma canção muito bonita, ela está baseada nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, lá em 1 João, no capítulo 1, no verso de número 9, que nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um texto muito bonito que fala para nós acerca de uma realidade que nos separa de Deus, que é exatamente o pecado. O texto bíblico nos diz de forma muito clara que se confessarmos os nossos pecados, se nós tomarmos a atitude de nos dirigir a Deus confessando os nossos pecados, a Bíblia nos afirma de forma muito clara de que Deus ele é fiel e de que Ele é justo para nos ouvir, para acolher a nossa oração e nos perdoar os nossos pecados. Nós precisamos entender duas coisas que são para nós de fundamental importância, porque elas, na verdade, vão determinar o nosso relacionamento com Deus. Deus é o nosso Criador, Ele é o Deus Santo, puro e verdadeiro. Nós somos humanos, nós somos falhos, todos nós somos pecadores. E como vamos, então, poder nos relacionar com Deus? É preciso, então, demover aquela barreira que nos impede de nos aproximar de Deus, aquela barreira que nos impede de manter e de nutrir uma comunhão com o Senhor. Duas coisas são importantes para nós. A primeira delas é entender a gravidade do nosso pecado, é entender a malignidade do pecado que habita no nosso coração. É algo tão terrível, que tem o poder de nos afastar do nosso Senhor, tem o poder de nos afastar do nosso Criador. Então precisamos compreender, antes de mais nada, que o pecado é uma realidade que está presente nas nossas vidas, na vida de todas as pessoas, independentemente da idade, independentemente da confissão religiosa, independente da perspectiva de vida que ele tem, da família da qual ele faz parte. O pecado é uma realidade presente na minha vida e na sua vida. E o pecado é algo tão terrível, que tem o poder de nos afastar do nosso Criador, de nos afastar de Deus. Então a primeira coisa que precisamos entender é exatamente a gravidade do pecado que habita em nós. Ele nos subjuga, ele nos escraviza e, como consequência maior, ele nos afasta de Deus. A segunda coisa que precisamos entender
é a sublimidade do amor de Deus. Não obstante a gravidade do nosso pecado, a seriedade daquilo que ele representa, nós precisamos compreender aquilo que as Escrituras nos dizem, que o nosso Deus, o Deus eterno, é um Deus de amor. E porque ele é um Deus de amor, ele é um Deus que perdoa, é um Deus que ouve as nossas preces, um Deus que nos atrai para ele e é o Deus que libera para nós o perdão, a fim de que possamos nos relacionar novamente com ele. Por isso mesmo, a palavra do Senhor nos diz, se confessarmos os nossos pecados, bem, aí uma condicional, um se, que estabelece uma relação. Se nós confessarmos verdadeiramente os nossos pecados, compreendendo o perigo que ele é e a gravidade que ele representa para nós, então nós podemos nos aproximar daquele que é sublime, daquele que nos ama, daquele que nos convida a estar com ele. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Claro, Deus, ele é fiel. Ele é fiel não somente para nos ouvir, não somente para nos atender, mas ele é fiel para nos conceder aquilo de que nós mais precisamos, que é o perdão. E tendo concedido o perdão, então nós temos novamente a comunhão com o nosso Deus garantida. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Palavra de vida.